Alô, moçada rubro-negra. Moçada, eu trouxe aqui para vocês um corte do canal Canelada da Jovem Pan, onde o Pilhado e o Mauro César, outros comentaristas, mostram o quão ruim foi o trabalho do Paulo Souza, o quão ruim é o trabalho do Paulo Souza. Aquele esquema que chegou até me deixar um pouco, vamos dizer assim, esperançoso, mas que na verdade ele levou 6 meses para entregar o Flamengo no primeiro da zona de rebaixamento. Faltou pouco para a gente entrar na zona. Que, aliás, estávamos com os mesmos pontos do primeiro da zona de rebaixamento, no caso, né? A gente estava uma posição acima. Então, moçada, e nesse corte os camaradas falam do trabalho do Dorival, que em 3 meses... como está o Flamengo já está botando medo. Agora o Flamengo põe medo nos seus adversários. E está preocupando aquela parte de cima. A gente agora entrou no G6 e estamos a 9 pontos do líder. Sabem que não podem tropeçar, que o Flamengo está em ascensão, está numa ascendência, né? Não podem tropeçar, porque se o Flamengo chegar, a gente já sabe como é a história. E eu trouxe para vocês esses cortes, para vocês darem uma olhada. 6 meses. 6 meses de trabalho, o camarada... afundando o Flamengo, só afundando o Flamengo. Não tinha a perspectiva de melhora. Então eu trouxe para vocês dar uma olhada. E moçada, quarta-feira a gente tem um jogo importantíssimo no Maraca. Casa cheia, casa lotada. Eu espero sinceramente que o Flamengo não seja como aquele Flamengo de outrora, né? Não o de outrora, como de Zico, aquelas coisas todas, mas houve uma época que o Flamengo esperava lotar o Maracanã para fazer vergonha, fazer sua torcida passar vergonha. Eu espero que não seja desse modo. Tudo indica que o Flamengo vai passar para essa semifinal, tudo indica, né, que o Atlético Goianiense já perdeu em casa, né, e a gente, pelos resultados, a gente vai vendo como está o time, a menos que esteja se preparando, né, tenha poupado gente para encarar o Flamengo. Mas dá uma olhada nesse corte aí, moçada. Vê como é que os camaradas falam do trabalho do Paulo Souza, da competência do Paulo Souza. E outra coisa, a importância de determinados jogadores, como o Dorival, como ele fez o futebol de alguns jogadores ressurgir. Valeu, moçada? Dá uma olhada aí, moçada. Se inscreve nesse canal. Dá essa moral pra gente aí, moçada. Vamos lá. Até porque o Everton Ribeiro foi outro jogador que cresceu muito com o Dorival Júnior. Tá jogando muito bem. Tá voltando, Inclusive, falando sobre o Dorival, é impressionante o quanto o Dorival mudou esse time do Flamengo em tão pouco tempo. É um time que joga bem, é um time que joga ofensivamente. Hoje mesmo, perdeu várias chances, teve erros na defesa, mas jogou, buscou o jogo fora de casa. Teve aí a classificação na Libertadores, a classificação na Copa do Brasil, do jeito que foi, revertendo em cima do Atlético Mineiro. E, na minha opinião, a grande diferença, quero saber de vocês, é que é um time corajoso. Na época do Paulo Souza, que eu cansei de falar que é horroroso, o Flamengo jogou 6 meses no lixo. Um treinador ruim e marrento. Ele consegue ser ruim e achar que é bom. Quanta mágoa nesse coração, hein? Não, porque o Flamengo jogou fora 6 meses tendo esse treinador. Se o Paulo Souza ganhasse um pouquinho mais pelo Flamengo, o Flamengo estava disputando lá na frente, pelo Brasileirão. Só que o aproveitamento patético do Paulo Souza deixou o Flamengo hoje a 9 pontos do Palmeiras, não ficando aí bem distante de uma briga pelo título brasileiro. Agora, o Paulo Souza, Piperno, Zé, Pedro, quando ganhava, fazia um gol. Eram 5 zagueiros, 30 volantes, retrancava o time inteiro. Parecia que ele não queria jogar bola. Ele queria só o resultado. Você tá muito rancoroso. Ué, mas eu tô mentindo? Com o Dorival Júnior... Parabéns a quem contratou, né? É isso. Não, a quem contratou e a quem bancou. Porque com 3 meses de trabalho do Paulo Souza, você já via que ia ser uma tragédia. Mas quando contrata um cara, quando vai tira o cara da seleção da Polônia, vai na Europa buscar, estudou, acho que pesquisou, você imagina isso, né? Afinal, são dirigentes do Flamengo, não é lá do time do meu bairro. Aí você imagina que fizeram, que estão sabendo o que estão fazendo. Aí o cara chega aí
também não vai tirar, chegou e já tira. Não, você imagina que tá trazendo alguém que foi bem escolhido, né? Não é de uma hora para outra, tem que dar oportunidade pro cara. E assim, ou os jogadores também, eles não entendiam direito o que ele queria, sei lá, de repente ele queria demais, né? Queria coisa demais, trabalhar, assim, metodologias muito avançadas para alguns jogadores. Não acha que é totalmente isso, mas teve jogador falando que um dos méritos do Dorival foi simplificar a situação. Né, começou a simplificar os movimentos, né, jogadores começaram a crescer de produção, também soma muito o fato dele conhecer muitos jogadores da equipe do Flamengo, isso ajuda muito também, mas talvez o Paulo estivesse complicando demais a coisa. Você lembra do começo que a gente reclamava que ele botava Everton Ribeiro do lateral esquerdo e não sei quem do outro lado? Nossa, ele mudou complicando invertiu demais. O Lázaro, né? invertiu o Marinho. Até a minha mãe faria um trabalho melhor que o Paulo Souza à frente do Flamengo. Porque minha mãe falaria para os jogadores, joga como vocês quiserem, faz aí o que vocês acharem melhor, e seria melhor do que foi a bagunça que era o Flamengo com o Paulo Souza. E Perno, sobre a situação do Dorival Júnior, o que foi a principal mudança, na sua opinião? Para mim foi a coragem. Flamengo com coragem de jogar, Flamengo jogando pra frente, quer golear, tá jogando bem, goleia, faz 7-1 no Tolima como fez, faz 3-0 como fez recentemente no Campeonato Brasileiro. É um Flamengo que dá mais esperança pro seu torcedor. Eu acho que a principal mudança, para não ser muito redundante, foi exatamente a troca. Paulo Souza pelo Dorival, porque o Dorival é melhor. Paulo Souza, veja, enfim, vocês estão falando... Como assim? Mas o Dorival não é português? Pois é, aí você tá falando dessas mudanças que o Paulo Souza fazia, e a do Everton Ribeiro, que mais me chamou a atenção, porque ficou muito evidente que não ia dar certo, que estava dando errado, e veja, até em jogo fácil. E o jogador não queria. E o jogador não queria, em jogo fácil do Campeonato Carioca, mas o mais engraçado disso é que aí tinha gente que ia puxar lá dos arquivos, mas o Everton jogou assim quando apareceu no Corinthians, para justificar a lambança que o Paulo Souza fazia. Mas o Flamengo só ganhou com o Dorival já tinha feito outro bom trabalho no Flamengo, aqui, inclusive em circunstâncias parecidas, aquela coisa de, na época, né, o técnico tampão, que chegou lá quando a coisa não estava dando certo lá com o Barbieri, o time estava começando a cair, o Barbieri ainda era muito jovem, ele pegou o Flamengo que estava em queda livre no campeonato, e o Flamengo foi vice-campeão brasileiro. Foi até um exemplo que eu citei aqui um dia, um domingo, quando muito se falou naquele momento da possível queda do Paulo Souza. E eu falei, gente, para trazer alguém do exterior agora, com o campeonato no meio, temporada no meio, é aumentar o problema. Tá aí o Dorival, que pode ser uma solução tão bom, lembra disso? Então, assim, é um cara competente. O estranho não é o Dorival acertar a mão agora. O errado e o absurdo foi ele ficar um ano parado.